a mais um vídeo do Livre Café. Chegamos então ao fim da leitura coletiva Lendo Os Miseráveis. Lemos Os Miseráveis do dia 1º de janeiro até o dia 9 deste mês de abril. Então foram aí mais de 90 dias lendo esta obra-prima da literatura, um clássico da literatura francesa, um clássico mundial. E eu pensei muito antes de fazer esse vídeo porque a gente quer falar tanta coisa, né, quando a gente conclui uma leitura muito agradável, mas ao mesmo tempo a gente fica sem saber o que falar, porque o clássico, ele por si só já é um livro tão consagrado, né, que não tem muito mais o que acrescentar. A única coisa que a gente sempre pode afirmar é que, por favor, leia Os Miseráveis. Eu acho que essa é a premissa que rodeia todo mundo que já concluiu a leitura. Quem está na metade da leitura ainda pensa a mesma coisa. É um livro necessário, é um livro que conversa muito com a atualidade do nosso mundo, por tratar da questão da pobreza, por tratar do mundo das pessoas que vivem à margem da sociedade. E infelizmente, como isso ainda existe, o livro acaba se tornando muito atual. Em relação ao último diário de leitura que eu fiz aqui em vídeo, então eu estava na semana 6 e 7, acho que do livro, não me recordo, vou pôr aqui na tela a semana correta. O que aconteceu vocês já sabem, eu tive um período de ressaca literária, então eu fiquei algumas semanas sem ler nada, né, dos Miseráveis, só que graças a Deus a ressaca passou e eu consegui terminar o livro. Na verdade eu consegui devorar o segundo volume. Então, quando a ressaca começou, eu tinha terminado o primeiro, né, e faltava concluir o segundo volume. Eu concluí o segundo volume na data prevista, na verdade 2 dias após, a data era 9, eu terminei no dia 10, né, então um dia só de diferença. E gente, o livro é fantástico, né? Então com certeza o Jean Valjean é o grande nome, né, da obra, seguido da Fantine, né, e da Cosette. Por que eu acho isso? Porque se não fosse pela história da Fantine, por mais que seja extremamente trágica, por mais que o sofrimento dela não seja fácil para o leitor sobreviver àquilo tudo, é por ela, né, pela filha dela, que Jean Valjean vive, né? Então ele passa uma boa parte da vida dele, ele envelhece, né, para tentar salvar a Cosette da miséria. E ele consegue. Então o final para Cosette é um final feliz, né? Apesar da mãe ter tido um final muito triste, muito trágico, para ela acontece tudo o que é esperado que aconteça quando uma pessoa tem estruturas sociais para viver, né? Então o Jean Valjean, ele ainda está à margem da sociedade, ele se sente muito assim, por mais que as atitudes dele provem que ele não merece o julgamento de ser um ladrão, como ele foi no passado por roubar pão, né? Ele se sente longe daquela sociedade que ele tem que encarar todos os dias. Então, do começo ao fim, ele vai ser um personagem um pouco obscuro nesse sentido. Ele é um personagem maravilhoso, todo mundo fica encantada por ele, todo mundo torce, vibra pelo Jean Valjean, mas ele ainda tem essa obscuridade. Eu acho que nessa obscuridade que mora a grande beleza do personagem, né? Porque ele acaba se tornando uma pessoa muito humilde, muito honesta e muito corajosa, né? Então, por Cosette, ele faz coisas incríveis, né? Para salvar Marius, que é o amor da vida da Cosette, ele continua sendo aquele Jean Valjean forte e carrega o Marius por um momento muito difícil ali da história, pelo esgoto, né, para que ele não morra e que ele possa fazer a Cosette feliz, mesmo essa situação prejudicando o coração dele, porque ele percebe que a partir daquele momento a vida dele acabou, né, entre aspas, porque o amor que ele tinha, o amor de pai, né, a relação que ele tinha com a Cosette era uma relação muito profunda, era a relação que mantinha ele em pé, né? Então, a partir do momento que o Marius chega, é como se ele acreditasse que a missão dele estivesse cumprida, mas ao mesmo tempo a vida dele parece perder um pouco de sentido. É muito bonito isso, apesar da tristeza, né? Então, sobre o final da história, eu acho que o final não poderia ser melhor, então você vai acompanhar toda a trajetória de vida do Jean Valjean, do começo ao fim.
Temos que falar sobre Javert. Javert é o policial que persegue Jean Valjean a vida inteira. O cara é um chato, um stalker do Jean Valjean. O cara não larga do pé dele de jeito nenhum. Mas ele tem um final interessante, um final trágico também. Mas parece que ele entra num embate tão profundo sobre a figura do Jean Valjean, né? Eu prendo o Jean Valjean ou eu solto o Jean Valjean? Eu deixo ele livre ou não? Né? Porque fazendo isso, mexe com as estruturas mais profundas dele. E ele é um cara que se considera muito correto, um cara da lei, né? Só que a lei para ele só vale para as pessoas que estão na sociedade. Para quem é marginal, para quem é miserável, ele não olha com o mesmo olhar, né? Ele não tem a mesma tranquilidade, vamos dizer assim. Então, esse embate que ele tem, né, em relação à figura do Jean Valjean, faz ele cometer uma loucura contra a própria vida. Enfim, é o final totalmente previsível até no personagem, né? Só que a gente só descobre o quanto é previsível quando termina o livro, isso é muito bacana. Eu acho que também é importante a gente destacar a figura do Gavroche. Gavroche é um menininho muito fofo. Ele aparece muito devagar na história, né? Então, na parte do Marius, a gente já tem uma breve noção de como são essas crianças de rua de Paris, né? E aos pouquinhos o Gavroche ele vai pegando território, assim, você vai prestando mais atenção nele, assim. Eu fiquei muito mais feliz com o surgimento do personagem Gavroche, por exemplo, do que com o Marius. O Marius é legal também, é importante, mas o Gavroche, ele desperta a paixão nos nossos corações, assim como o Jean Valjean. Então ele é uma criança livre, sozinha, que tem que se virar na rua. Os pais dele não dão a mínima pra ele, né? Também quem são os pais dele é uma coisa bem triste, mas esperada, né? Aquela atitude da família abandoná-lo por ser quem são. Ele tem uma mistura de coragem, mas uma coragem que mora também dentro da ingenuidade de ser criança, né? Então, quando acontece a batalha, né, a barricada, parece que é o Gavroche, uma criança que dá força, que dá coragem para todos enfrentar, né, as pessoas que querem aquela revolta, que querem atacar o governo de alguma forma, se espelham numa criança. Então isso fica muito bonito, ao mesmo tempo muito trágico, né? Principalmente também pelo final do Gavroche. E enfim, eu acho que o mais interessante desses personagens que a gente acaba gostando mais não é só em cima das ações desses personagens, mas o jeito que o Victor Hugo entrega pra gente esses personagens. Então ele começa muito aos pouquinhos, né? Então são nos momentos que muita gente reclamou na leitura coletiva, que tem muitas descrições, muita narração sobre a história de Paris, muitos detalhes que parecem desimportantes, são nesses momentos, opinião minha, tá? O que eu acho, que foi o que funcionou comigo. Parece que nesses momentos, então, que você está se preparando para receber o personagem por completo. Então, quando você sabe sobre as ruas parisienses, sabe das crianças parisienses, sabe de pequenos momentos em que o Gavroche esteve presente, até para você chegar na ação principal daquele personagem, gente, é um caminho perfeito para você amar aquilo que você está lendo, né? Então, eu acredito que a genialidade do Victor Hugo está nisso, né? No quanto ele consegue aos pouquinhos ir plantando a sementinha para você amar ou odiar tal personagem, né? E isso se dá nessas descrições, nessas narrações, na Batalha de Waterloo, depois no livro 2 tem também muitos momentos longos, principalmente sobre ele falando das ruas de Paris, a questão dos esgotos parisienses, enfim, eu acredito muito, pelo menos funcionou muito pra mim nesse sentido. Em alguns momentos realmente você fica cansado, você fala, ai meu Deus, mais coisas sobre Paris. Por quê? Porque você também tá num ponto do livro que você tá tão desesperada pra saber o que vai acontecer com os personagens que você quer passar batido, mas aquilo é importante pro futuro, né? Então o Victor Hugo ele faz essa brincadeirinha aí com o leitor e eu acho muito bacana. Uma questão também que ele ficou falando bastante tempo e que, se você pensar, não tem tanto a ver com a história, mas no fundo tem, tem um momento lá pela página 1300 e pouco, ele fala sobre gíria, né? Então ele faz
uma profunda análise sobre a importância da gíria na sociedade, sobre a gíria na questão literária, sobre a gíria como um resultado social, enfim, ele faz uma digressão sobre a gíria. O que a gíria vai interferir na atitude dos personagens, vai interferir na ação da história? Quase nada, mas com o conhecimento da gíria você vai entender o quanto aquelas pessoas que estão na barricada, das pessoas que estão à margem, como elas têm uma linguagem própria, como elas têm uma cultura própria, e isso é importante. Outro momento também que eu gostei muito, além dessa parte da gíria, na própria parte da gíria, ele faz uma afirmação acerca da educação e da ciência, e do quanto esses dois itens são importantes para o desenvolvimento da humanidade, quanto esse é o caminho que eu acredito. Então quando eu li essa frase eu achei ela muito bacana, eu vou ler aqui para vocês. A verdadeira divisão da humanidade é esta: os que possuem a luz e os que só têm trevas. Diminuir o número dos últimos, aumentar o número dos primeiros. Eis a verdadeira finalidade das coisas. É por isso que gritamos: ensino, ciência. Aprender a ler é iluminar com fogo. Cada sílaba é uma centelha. Gente, não é maravilhoso esse Victor Hugo? É muito maluco pra gente, né? Tá aqui no século XXI, 2016, lendo o livro de 1860 e alguma coisa, e tá encantada, maravilhada, ao mesmo tempo que fica também meio preocupante, porque parece que a humanidade avançou em muitos aspectos, sem dúvida alguma, mas ainda temos o problema da miséria, ainda temos o problema da educação, enfim. Além da história toda, dos temas e subtemas, vamos dizer assim, oficiais de um clássico, né? Quando a gente lê um livro, cada um vai ter certos momentos que vai levar para um lado pessoal da vida, sobre coisas que acredita, sobre a bagagem literária que tem e tal, enfim. Então, ele acaba sendo uma leitura muito pessoal, né, o livro, quando é um clássico. E isso aconteceu de uma forma muito forte, muito intensa, muito bela, quando eu li Os Miseráveis. Eu realmente fiquei muito feliz quando eu concluí a leitura. Uma coisa que eu fiz também, depois de ler, foi assistir o musical Os Miseráveis. Já comentei aqui pra vocês que eu não gosto muito de musical, então eu achei bem mais ou menos. Mas é muito bonito, assim, tem umas passagens bem legais e tal, né? E ver o rostinho dos personagens ali na tela, muitos eu achei bem parecido com o que eu imaginava também, enfim. Mas eu quero ver também o filme, tem um filme mais antigo que não é musical, né? Essa é a minha próxima meta. E também tem um livro de um autor, eu não vou lembrar o nome dele aqui agora, mas eu vou pôr aqui na tela pra vocês, que ele escreveu um livro pouco técnico, né, assim, sobre Os Miseráveis, né, uma crítica literária sobre Os Miseráveis. Eu quero ler esse livro também. Olha, uma personagem pequena, mas que também é muito importante, é a Eponine. Eponine era uma das filhas do Thénardier, que conviveu com a Cosette na infância, e ela aparece na história e ela é apaixonada por Marius, só que ela sabe que ela não vai ter o amor de Marius, porque o próprio Marius pede ajuda pra ela, pra encontrar a Cosette, pra descobrir onde a Cosette mora e tal. Então a Eponine eu achei uma personagem muito bonita, muito sensível também, e o jeito que ela mora, o que acontece, o que o Marius faz por ela, eu achei muito tocante, muito singelo, assim, sabe? E eleva um pouco também, muda um pouco essa questão do amor romântico, né? Então a Eponine, se tem alguma coisa que salva ela da miséria dela, né, de ser filha dos Thénardier, de já ter uma tendência pela rotina que ela vive a criar vantagens em cima das pessoas, a ganhar dinheiro fácil, a roubar e tudo mais, é o amor que ela sente por Marius que acaba resgatando um pouco de dignidade para a personagem. Isso é muito bonito. A personagem Cosette, eu acho que eu esperava mais dela como adulta, né? Como criança ela é uma fofa, depois como adulta parece que ela ficou meio chata, em alguns momentos ela é meio irritante. E também, uma coisa que eu percebi, o Jean Valjean coloca ela numa redoma de vidro, né? Então ela vive numa ilusão, ela não sabe direito nada do que está acontecendo, assim. Então isso me incomodou um pouco, apesar que em certos momentos é ainda relembrado que a Cosette permanecia com uma alma um pouco rebelde por conta da infância dela, etc. Mas são pequenas pinceladas, então ainda ela é uma personagem misteriosa pra mim, assim, eu não sei dizer se eu gosto ou não dela. Como criança, amo, mas quando ela fica adulta eu acho ela um pouco chatinha. Com certeza a barricada, então, né, essa guerra que acontece no final, ela é muito importante pra obra, porque ali você vê os personagens, os miseráveis,
que mesmo com divergências, né, principalmente o Marius com os amigos dele, eles estão ali lutando pela causa única, por algo que eles acreditam. Então eles se unem, né, para realizar essa luta, por mais que eles saibam que vão perder, né, mas eles acreditam que ali vai ser um marco importante para o futuro do país deles, para o futuro de Paris e tal. Então isso é bem bonito. Então quando o Victor Hugo coloca o pobre, né, o miserável, como protagonista, né, de um ambiente onde só se viam os ricos, só viam as riquezas, né, o rei da época, ele até sabia, né, da questão da miséria, mas ele achava que aquilo não tinha solução, então ele não se incomodava de estar lotado de ouro, né, vamos usar assim aqui no sentido figurado, e as pessoas estarem à margem. Então a contribuição do Victor Hugo naquele momento, eu fico imaginando, foi muito forte e muito importante. Com certeza outros autores do mesmo período em outros países fizeram o mesmo, né? Essas escolas literárias, elas sempre apontam coisas similares acontecendo em vários países e tal. Então essa contribuição que o Victor Hugo deu, gente, foi muito importante. O que esse cara fez é um mérito muito forte, que ele merece todo o respeito sempre pelo que ele construiu, de colocar a miséria como personagem principal. Isso foi muito rico, muito importante. Então assim, eu acho que o grande mérito também do livro é trazer essa empatia para os personagens que vivem à margem. Eu fico imaginando sobre os livros clássicos da época em que o Victor Hugo escreveu Os Miseráveis, né? Geralmente a gente tem histórias com os personagens ricos, né? Com as pessoas que vivem com algum tipo de conforto social. Então ele trazer essa história, né, dos miseráveis, das pessoas que mal têm o que comer, mal têm onde dormir, e colocar ali um certo romantismo, uma certa beleza, e principalmente a luta, né, dessas pessoas, é de uma forma muito tocante, assim. Tem algumas opiniões dele que acabam sendo bastante divergentes, né, a postura política dele que em alguns momentos fica clara ali na obra, mas eu acho que como um todo é muito positivo, né, porque você precisa encarar aquilo e relacionar com o contexto histórico da obra que você está lendo, é preciso fazer isso. E quando você aceita, né, o que o livro está te dando ali, tudo que está escrito, é um presente muito grande, né, para o leitor. Você lê o clássico e você nunca mais esquece, você quer reler, você quer conversar com as pessoas sobre isso. E Os Miseráveis, sem dúvida, é um livro que fica na cabeça do leitor, né? Acho que vai passar muito tempo e eu vou continuar falando do Jean Valjean, vou continuar falando da Fantine, a Cosette, o Gavroche principalmente, gente. Aquela criança é incrível. Enfim, eu acho que isso que fica, assim, sabe, dos miseráveis, assim, das pessoas lutando pela visibilidade, das pessoas lutando por amor, por paz, né? Por ser aceito, no caso do Jean Valjean. Por ser perdoado, enfim, é uma história maravilhosa. Vocês precisam ler Os Miseráveis e eu acho que dá muito pano pra manga. A gente pode fazer muitas análises ainda sobre essa história, como eu fiz, né, com aquela frase da Virginia Woolf, o amor. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar o link aqui pra vocês verem. E é isso. Esse aqui é o vídeo final, então, oficialmente, né, do Lendo Os Miseráveis. Muito obrigada pra quem acompanhou. O grupo lá no Face continua, você pode entrar lá quando você quiser pra conversar sobre a história. Acho que todo mundo vai estar a fim de conversar mais um pouquinho sobre a obra. Para quem não terminou ainda, que continue uma boa leitura. Estarei aqui sempre acompanhando as hashtags, sempre incentivando que as pessoas leiam tudo. E é isso, muito obrigada mesmo. Até o próximo vídeo. Por favor, curta, compartilhe, ajude o canal e até o próximo. Tchau!